Oi, oi, oi Gil, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre clareamento dentário. Esse foi o segundo tema que eu coloquei na enquete mais votado, tá? Vou fixar aqui para que a gente possa manter. Clareamento dentário. E vocês, estão bem? Amanhã de quinta-feira, uma manhã abençoada para todos, né? Sejam todos bem-vindos. Como é que vocês estão? Eu tô bem, dando a sequência das nossas lives. Como eu já conversei, conhecimentos, eu dividi um pouquinho com vocês o que eu acredito, né? O que eu gosto de fazer. E hoje o tema escolhido, quando a gente lançou a enquete, foi sobre clareamento dentário. Vocês estão me ouvindo aí direitinho, gente? Tá tudo bem? Se estiver tudo bem, acena, dá um joinha, solta uns coraçõezinhos aí, beleza? Pra gente fazer uma live aí top pra vocês. Gente, então vamos lá. Eu recebo muitas dúvidas e muitos questionamentos sobre clareamento dentário. Muitos me perguntam sobre, alguns pacientes têm muito receio de fazer clareamento dentário devido à sensibilidade. Ah, doutor, eu não quero fazer porque eu tenho muita sensibilidade dentária. Esse é um dos relatos. Um outro relato é sobre, eu quero que meu dente, vou fazer o clareamento, eu quero que ele fique nessa tonalidade. Esse é um outro relato. Outro relato é, eu já fiz clareamento, mas eu não cheguei na tonalidade desejada. Então, eu vou explicar primeiro para vocês o que é um clareamento. Clareamento dentário nada mais é, gente, do que uma limpeza profunda na primeira camada do nosso dente, que é o esmalte. O dente da gente é formado pela primeira camada de esmalte, depois dentina e depois polpa. Essa dentina da gente, ela tem uma coloração, que ela pode ficar amarelada, avermelhada, acinzentada, e isso vai refletir a cor do nosso dente, tá? A primeira camada, que é o esmalte, esse esmalte ele tem microporos. E esses poros que a gente só vê no microscópio, por exemplo, ele acumula o resíduo dos alimentos com o passar dos anos, tá? Então, quem ingere muitos alimentos que têm pigmentos, como café, chocolate, vinho tinto, molho shoyu, beterraba, tudo que é mais escuro, tá, gente? Isso começa a entrar nesse esmalte desse dente e começa a tirar a luminosidade, a cor real do teu dente. O que o clareamento vai fazer? Ele vai entrar nos poros dos dentes, do esmalte, na primeira camada do dente, que é o esmalte, tá? E ele vai fazer uma limpeza ali dentro, certo? Uma limpeza profunda. Eu posso usar vários métodos de clareamento que eu já vou falar para vocês sobre o meu protocolo de clareamento que eu desenvolvi para não ter sensibilidade, tá? Então, o clareamento nada mais é do que essa limpeza desse esmalte do dente que vai refletir a cor da nossa dentina. Por isso que a gente não consegue escolher a cor que eu quero que meu dente fique, porque isso é igual a cor do cabelo da gente, cor da pele, cor dos olhos, isso é genética. Então, existe um limite que o clareamento dentário vai conseguir atingir. E quando o dentista não supervisiona, ou então até mesmo quando o paciente faz o clareamento caseiro, e ele vai fazendo porque ele quer chegar numa tonalidade que ele imaginou que é possível chegar, isso sim pode gerar uma sensibilidade dentária, tá? Porque começa a gerar porosidade nesses microporos, os poros ficam friável e aí vai permear, fazer com que o ácido que faz o clareamento gere uma penetração mais profunda, atingindo a dentina do dente, e isso sim pode trazer sensibilidade. Então, dentro do meu protocolo, o que eu faço? Gente, vocês concordam que nós somos indivíduos personalizados, cada pessoa é de um jeito. Da mesma maneira é a estrutura dentária da gente. Então, eu não posso dizer que o clareamento dentário que eu vou indicar para mim, para Tágila, é o mesmo que eu vou indicar para Maria, tá? Porque Maria tem uma estrutura dentária, Maria tem uma cor de dentina e que para cada paciente tem uma indicação, um protocolo de clareamento.
Se eu pego muitos pacientes que têm já retrações gengivais, desgaste dentários, eu não posso usar um clareamento para um dente igualzinho de um protocolo de um dente rígido, que um dente que está com uma camada super maravilhosa de esmalte, tá? Porque eu vou gerar a possibilidade de trazer sensibilidade para esse paciente. Então, a primeira observação que o dentista precisa entender é que o protocolo de clareamento ele tem que ser individualizado. Não existe um... me dá uma lista pronta. É mentira. Nós, dentistas, gostamos muito disso. Eu quero um protocolo para isso e esse protocolo eu vou usar para todo mundo. Claro que não, gente. Cada paciente é um paciente. Não, e quando a gente lida com saúde, com gente... Cada tratamento é diferenciado. A gente pode ter uma tendência, uma sugestão de seguir um caminho, mas isso é muito individualizado e personalizado por a gente tratar ser humano, pessoas, individual, beleza? Então, na estrutura dentária do clareamento é da mesma coisa. Então, o primeiro passo que o dentista vai fazer para que esse paciente não tenha sensibilidade é estudar essa estrutura dentária. Existe um protocolo que eu desenvolvi que a gente coloca uma luz e essa luz a gente vai conseguir ver a quantidade de trincas, de ranhuras que esse esmalte tem, para eu poder determinar qual clareamento que eu vou usar. Eu, na clínica, desenvolvi esse protocolo onde eu uso um mix de clareamento. Então, eu uso desde de uma porcentagem de um gel de clarear mais forte ao mais fraco, a casos que eu coloco só luz de violeta. Para quem tem muita curiosidade, o clareamento com luz violeta, essa luz violeta, ela entra nessa microporosidade dos dentes, nesses poros dos dentes, e ele faz a quebra das moléculas, tá? De pigmento. E essa quebra na molécula de pigmento vai justamente fazer com que a cor do dente fique, digamos, se eu estou quebrando o que está sujo, vai voltar à cor normal do dente. É assim que funciona. A vantagem é que o paciente não tem sensibilidade, porém tem uma desvantagem que o paciente precisa ir mais vezes lá na clínica. Mas por incrível que pareça, gente, os pacientes têm tido uma super aceitação em ir na clínica várias vezes, mas prefere ir várias vezes do que se sujeitar a 2, 3 tipos de sessões e ter uma sensibilidade terrível, não conseguir comer nada, não conseguir nem falar direito, porque gera um choque, uma sensibilidade muito grande. Então essa é uma técnica que eu desenvolvi, como eu falei, uma técnica individual de cada paciente, onde a gente, dentista, precisa supervisionar a estrutura dentária que vai ser clareada, tá? A partir daí, se tiver abfrações, retrações, a gente precisa isolar essa região, proteger essa região para que o gel que faz o clareamento não entre ali e gere sensibilidade para o paciente. Como eu falei também, de acordo com essa estrutura dentária, eu vou determinar a porcentagem do gel que eu vou usar e qual tipo do gel que eu vou usar. E a quantidade de vezes que eu vou repetir esse gel, tá? A luz também que eu vou usar é muito importante e a quantidade dessa luz também é muito importante. Porém, isso é muito personalizado e individual, como eu já falei para vocês. Para isso, gente, a gente consegue sim gerar um clareamento dentário sem sensibilidade. Eu tenho vários casos, isso a gente faz de rotina lá na clínica. Os pacientes, eu estou até colhendo agora depoimento de paciente para a gente soltar aqui no Instagram, para vocês terem a confirmação disso aqui que eu desenvolvi, isso que eu estou falando para vocês é real e funciona. Depois que eu faço o clareamento, que eu finalizo um protocolo de clareamento, eu faço a manutenção desse clareamento. Que isso é muito bacana. Que o paciente que gosta de dente clareado, ele não quer esperar o dente sujar de novo, escurecer de novo para fazer um novo protocolo. Então ele vai lá na clínica e vai fazendo o protocolo. Normalmente eu faço esse protocolo a cada 3 meses. Ele vai para a clínica, eu avalio, faço uma profilaxia, faço raspagem, faço limpeza, dou polimento dos dentes e faço uma só aplicação de clareamento. E aí a gente já consegue novamente valorizar aquele dente clareado que foi clareado uma vez. Tá joia? Então esse é um dos protocolos que eu desenvolvi lá na clínica. A gente tem sucesso, os pacientes gostam bastante. Até a minha amiga que é influenciadora, que eu amo de paixão, Tainara OG, é uma paciente que fez o protocolo várias vezes comigo e hoje faz só a manutenção do clareamento. Todo mundo pergunta se o dente de Tainara é um dente de lente de contato e não é um dente só clareado. A gente toma muito cuidado com esse clareamento para a gente poder preservar e manter ela com essa característica de dentes claros, tendo uma saúde bucal perfeita, tá joia? Uma outra observação que eu falo, gente, pacientes que têm bruxismo tem que ter muito cuidado quando for fazer clareamento. Eu não gosto de indicar para o paciente o clareamento caseiro. Por quê? Porque o clareamento caseiro a gente não consegue supervisionar. Às vezes o paciente ele entende, eu vou colocar mais gel para clarear, porque eu acho que a quantidade maior de gel vai clarear mais. E isso não é verdade. Quanto mais gel tu coloca para clarear, corre o risco de tu extrapolar essa quantidade e isso queimar a tua gengiva, porque de qualquer maneira é um ácido.
e aí isso piorar a questão de sensibilidade dentária também e dor nessa região da gengiva, tá joia? Por isso que eu sempre indico um clareamento com o dentista supervisionado, porque eu clareando e supervisionando, eu consigo indicar para cada paciente o que é melhor para aquela estrutura dentária, sem correr o risco de gerar sensibilidade. Beleza? É assim que eu faço lá na clínica. Não costumo indicar clareamento caseiro nem para manutenção, nem para o paciente fazer em casa. Todo o meu protocolo é supervisionado lá na clínica por a gente, por mim ou então pela minha equipe, né? Onde a gente supervisiona e vai fazendo o clareamento de acordo com a necessidade e a resposta que aquele paciente vai me dando. Às vezes, algum paciente eu faço um protocolo que vai só de 6 aplicações. Outros pacientes eu vou até 10 aplicações. Então, isso não é fixo, tá, gente? Por quê? Porque nós estamos trabalhando com o ser humano e cada paciente é individualizado. Então, vai depender da resposta de como aquela estrutura dentária vai estar me dando. Beleza? Então, era isso que eu queria conversar com vocês. Então, assim, quebrando esse mito que clareamento dentário deixa sensibilidade, deixa se não for supervisionado, se fizer de qualquer jeito. Como eu falei, o meu protocolo não traz sensibilidade, porque é um protocolo individualizado para cada estrutura dentária. Quando eu falo cada estrutura dentária, não é só o paciente, porque às vezes um dente está mais desgastado do que o outro. Então, aquele dente que está mais desgastado, eu vou usar um tipo de produto diferente na outra estrutura dentária. Então, tudo isso tem que ser avaliado pelo dentista que foi capacitado a fazer essa técnica, tá joia? Então, eu faço isso já há bastante tempo. É um protocolo que eu desenvolvi, eu fico muito feliz com os resultados que nós temos lá na clínica. Os pacientes são super satisfeitos e a gente consegue executar de uma maneira super tranquila, dando resultado maravilhoso para esse paciente, positivo e controlando sempre a sensibilidade, na realidade sem sensibilidade dentária. Tá joia? Muito obrigada, gente. Deixa eu ver se alguém botou algum comentário aqui. Como eu já falei, essas lives aqui, gente, é um momento de descontração que a gente está aqui para participar, para conversar, tirar dúvidas. Se alguém quiser mandar uma pergunta, eu estou à disposição de vocês. Se vocês quiserem mandar temas de sugestões de lives, podem mandar. Já falei para vocês que essas lives começam a sair do meu Instagram e depois elas ficam só no YouTube. Então me sigam também no YouTube, que lá vai ter muito conteúdo legal, relevante para vocês. Quem é dentista, quem é recém-formado, para o próprio paciente que quer entender um pouquinho sobre o tratamento. Então o meu YouTube é Doutora Tágila Azevedo. E lá a gente vai deixar sempre esses conteúdos salvos, porque aqui no Instagram a gente vai tirando e vamos fazendo uma reciclagem. Minha amiga Ticiana acabou de entrar, seja bem-vinda, amiga. Estava falando de clareamento dentário. Tu é uma paciente que tinha muito medo, né, Tícia, de fazer clareamento. E a gente fez seu clareamento e foi super tranquilo. Ticiana é uma paciente que mora em Brasília e sempre quando ela vem para São Luís, ela busca aqui a clínica para a gente fazer clareamento dentário, porque ela gostou, claro, né, e não teve sensibilidade. Porque o medo dos pacientes é essa sensibilidade, né? Então, eu fico muito feliz em poder gerar esse tratamento de uma maneira confortável para os pacientes. Afinal de contas, a gente ter dentes claros, né? Saudáveis, bem posicionados, é um cartão de visita super importante. É a maneira que a gente está sorrindo, se apresentando para aquela pessoa. O sorriso abre realmente portas, se comunica com as pessoas. Então, quando a gente tem um sorriso que está descuidado, mal cuidado, escurecido, dentes apinhados, a gente gera sem perceber, porque o nosso cérebro vai realmente fazer uma primeira análise, aquela pessoa te olha e vai te julgar achando que tu não tem um bom cuidado com tua saúde. Então, por isso que não só pela estética, mas por essa percepção, pelo conforto, pela autoestima, eu sempre gosto de indicar os tratamentos estéticos de clareamento dentário. Tá joia? Muito obrigada a todos vocês que entraram aqui. A live vai ficar salva por enquanto no Instagram, depois sobe pro YouTube. Uma quinta-feira abençoada, que Deus abençoe o dia de vocês, que seja uma quinta-feira incrível, tá? Tô indo agora fazer meus afazeres, daqui a pouco de tarde tem atendimento na clínica e como sempre eu gosto de compartilhar com vocês, tá joia? Muito obrigada. Se alguém quiser deixar comentários na live, deixa, vai ficar salva. E envia para amigos que vocês tiverem achado que foi importante, que foi relevante. Eu fico muito grata e feliz pela participação de vocês, tá joia? Beijo, Deus abençoe a vida de vocês, fiquem com Deus.